Olá, para você que está assistindo ao DC Notícias desta sexta-feira, 6 de dezembro, a gente mostra o fortalecimento de parcerias entre Brasil e Paraguai. E você vai ver ainda nesta edição. A visita da comitiva chinesa ao Procon de Foz. Foz ainda é um dos destinos do mundo mais procurados por turistas. Prova disso são as cataratas do Iguaçu, que esperam recorde de público ainda este ano. O DC Notícias começa agora. Na manhã desta sexta-feira, a Receita Federal abordou um comboio de veículos, de 3 veículos, com R$90 mil em cigarros e brinquedos contrabandeados numa estrada em Santa Terezinha de Itaipu. Os produtos seriam levados para São Paulo. Já no posto de fiscalização em Céu Azul da Polícia Rodoviária Federal, servidores apreenderam R$75 mil em eletrônicos e também em brinquedos sem nota fiscal. As mercadorias pertenciam a 12 passageiros de um ônibus de linha Foz do Iguaçu a Cascavel. Em outra ação, a Receita encontrou mais R$47 mil em contrabando no estacionamento de hotel da cidade, em um ônibus com placas de Cachoeira do Sul e uma van com placas do Paraguai. E o Procon de Foz recebeu a visita de representantes da província chinesa de Hunan. O grupo, formado por diretores administrativos, explicou sobre o serviço de atendimento ao consumidor na China e aproveitou para conhecer melhor sobre o procedimento do sistema brasileiro. Após apresentar as instalações do Procon de Foz aos chineses, o diretor Sérgio Barros falou sobre o funcionamento do órgão. O Código de Defesa do Consumidor, né? É uma lei federal que vale em todo o território nacional. Os representantes da China também explicaram sobre o procedimento de um órgão existente no país oriental, semelhante ao Serviço de Reclamações brasileiro. Essa seria uma apresentação da nossa cidade, Hangzhou, de ponto turístico. O senhor Gu Shoumin, diretor-geral da Secretaria de Preços da China, deu mais detalhes sobre o sistema chinês. É um lugar conhecido pelo mundo de ponto turístico. Nossa cidade, Hangzhou, também é um ponto turístico famoso pelo país. O diretor do Procon de Foz comentou ainda sobre as experiências do encontro. Isso é muito importante, né? Nós vivemos um país globalizado, né? Eles vieram ver como funcionava o Procon em Foz do Iguaçu, o Procon do Brasil, né? Que é regido por uma lei federal. Ele é unânime, é igual em todo o Brasil o funcionamento dos Procons, né? E vieram trazer experiências também como funciona a Secretaria de Preços da China, né? E lá é uma secretaria maior, né? Aqui nós temos o Procon que é específico para as relações de consumidor e fornecedor. E na China é uma secretaria de preços, ou seja, maior, que engloba mais atribuição nessa secretaria. Agora a gente fala das ações do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu. O CODEFOZ anunciou o fortalecimento de parcerias com Cidade do Leste. O CODEFOZ apresentou um programa de integração entre Brasil e Paraguai. A proposta é ampliar ainda mais o relacionamento, os investimentos e o crescimento dos dois países, além dos negócios entre o oeste do Paraná com Cidade do Leste e municípios da região de fronteira. Várias autoridades paraguaias estiveram presentes, assim como autoridades de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. A economia local, se nós termos um desenvolvimento na tríplice fronteira, tanto em Porto Iguaçu como em Cidade do Leste, ela ocorre também em Foz do Iguaçu. Ou seja, nós estamos trabalhando dentro do CODEFOZ num projeto de desenvolvimento territorial, onde todo o território ele sai ganhando, independente de um rio fazer divisa que corta 2 cidades ou 3 cidades, nós precisamos fazer com que a população se integre, e a globalização é um processo irreversível e que deve ser explorado as vantagens que cada país oferece. O que falta é um envolvimento maior das autoridades, dos governos, que normalmente têm deixado as fronteiras um pouco à mercê. Agora, nós como sociedade precisamos ocupar esse espaço, precisamos falar o que nós queremos e com isso trazermos os governos federais
junto às fronteiras para que olhem de forma mais efetiva e que tenhamos aqui um progresso, eliminando as questões informais, os comentários negativos que existem na fronteira, achando que só tem contrabando. Não, aqui tem muita gente boa, tem muita gente que quer produzir riqueza, tem muita gente que quer trazer empregos formais, tem muitos trabalhadores que querem a formalidade e é isso que nós estamos buscando. E o DC Notícias está de volta. Uma das 7 maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu, ainda são bastante procuradas pelos turistas. A expectativa é que a unidade de conservação bata recorde de público ainda este ano. Passaram pelo Parque Nacional do Iguaçu 1,3 milhões de visitantes e, pelo jeito, vai atingir a expectativa até o fim do ano, que é de 1,5 milhões. Os turistas ficam encantados com a beleza das cataratas. Segundo a assessoria do Instituto Chico Mendes, somente em novembro, aproximadamente 152 mil pessoas visitaram o parque. O movimento é 4,17% maior que a visitação do mesmo período do ano passado. E vamos à previsão do tempo para esse fim de semana. A previsão do tempo para o final do dia é de máxima 31 graus e mínima 19 graus. Para o sábado, a previsão é de máxima 36 e mínima de 25 graus, com pancadas de chuva à tarde e à noite. E no domingo, a máxima é de 37 graus e mínima de 21 graus. E as pancadas de chuva continuam à tarde e à noite. Estamos de volta para falar mais uma vez de atrativo turístico. Quando o assunto é viagem, Foz do Iguaçu continua sendo um dos destinos mais procurados no mundo. Foz do Iguaçu lidera o ranking de competitividade do turismo entre as cidades que não são capitais. O município está à frente de 21 capitais como Florianópolis, Salvador, Fortaleza e Brasília. Para nós é uma satisfação muito grande poder colocar Foz do Iguaçu nessa pesquisa de forma tão boa, mostrando que a nossa estrutura de turismo, a nossa organização está entre as melhores do país. Isso então é bom e é uma grande responsabilidade manter esses índices, manter essas notas, porque avançar é cada vez mais difícil na medida em que a gente está já bem posicionado, então avançar passa a ficar cada vez mais difícil. Uma das atrações que traz mais turistas para Foz do Iguaçu são as belíssimas quedas das cataratas. A Itaipu Binacional, o Parque das Aves, e por ser uma cidade de fronteira com o Paraguai e a Argentina, atrai muitos turistas. E a gente fica por aqui para ajudar com a nossa produção. É só enviar sugestões ou até flagrantes para o nosso e-mail assessoriadc@dc.edu.br. Espero você na segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde. Um ótimo fim de semana e até lá!